Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Mas essa palavra de hoje, Deus vem me incomodando há dias para pregar essa palavra. E hoje é o dia certo e a hora certa que essa palavra venha servir para todo o planeta Terra. Amém? Ela se encontra no livro de João. Abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 30. Presta bem a atenção. Nós vamos falar sobre batismo. Nós vamos falar sobre união. Nós vamos falar sobre o perdão. Batismo, união e perdão. Amém? E permanecer aonde Deus te colocou. Esta é uma palavra poderosa que venha servir para todo o planeta Terra, diretamente do profeta de Deus, enviada pelo próprio Deus. Amém? Presta atenção. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, é bem pequena, mas dentro dessa palavra nós vamos pregar 1 hora de palavra. Amém? Eu e o Pai somos... Eu não ouvi. Eu e o Pai somos um. Faz igual eu. Fecha sua Bíblia. Faz igual o bispo. Fecha sua Bíblia e presta atenção agora no altar. Presta bem a atenção. É uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que venha servir não para esta igreja, mas para todos que estiverem ouvindo a partir de hoje. Amém? Que Deus venha abençoar esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua amada igreja, abençoa o teu povo, prospera, multiplica, derrama a tua graça, a tua unção, teu poder. Meu Deus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Aplaude o rei. Sempre com aplauso. Salmo 47. No Salmo 47 está escrito: aplaudir com as mãos todos os povos. Amém? Pode assentar agora. O bispo quer falar contigo. O que? Eu e o Pai somos um. O que Jesus quis dizer? Que ele e o Pai são um. Por que um? Porque estão unidos na mesma fé, na mesma vontade e no mesmo objetivo. Qual é o objetivo do Pai? Salvar o planeta Terra, acolher os homens. Qual é o objetivo do Filho? Salvar o planeta Terra e aqueles que creem no Pai como Deus vivo. São dois, mas eles são um, no mesmo objetivo. Qual o objetivo? O Pai enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aplaude, ele é poderoso. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: Pai, agora é consumado a obra que me deste a fazer. Ele quis dizer que estava sendo cumprido, porque o Pai enviou o Filho. Deus ama tanto você, o planeta, Deus ama tanto a sua vida, que ele enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Significa então que o Pai e o Filho são um, no mesmo barco, na mesma direção, remando junto, em comunhão, em concordância. Quem ama o irmão em concordância, dá glória a Deus. Concordância, amor, união, é tudo na vida do crente. Eu e o Pai somos um, e nós também temos que ser um, no mesmo objetivo, no mesmo caminho, na mesma comunhão, adorando o mesmo Deus, na mesma doutrina, na mesma
prosperidade em santidade, todos em concordância, todos servindo o mesmo Deus. Quando você encosta perto de um crente, começa a conversar com ele, você vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar de Abraão, vai falar de Sansão, vai falar de Daniel. Você vai ter prosa, igual o povo fala, prosa, né? Tem papo, porque você é cheio do conhecimento, o seu irmão também é cheio do conhecimento. Então os dois vão falar de Deus, das maravilhas de Deus. Então você tem papo. E quando você encosta perto de um homem que não é crente, não bate, porque o assunto dele é um e o seu é outro. E Deus quer que nós tenhamos agora a sabedoria em ganhar essas almas, para que nós podemos entrar na mesma comunhão, para que você e o lado do mundo seja um, como o Pai e o Filho são um. Sabedoria de Deus, sabedoria profética, sabedoria divina. Então Deus quer que nós amamos uns aos outros. Você acaba de descobrir o amor, você acaba de descobrir a união de pai para filho. Qual o pai que pedindo, qual o filho que pedindo ao pai um pão, e o pai lhe daria uma cobra, uma serpente? Jamais. Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar o quê? 2 pão para ele, 3 pão, né, dona Efigênia? Se eu te pedir um pão, você vai me dar quantos pão, dona Efigênia? Uma sacola. Aplaude o Rei Jesus. Eita glória! Oh, maravilha! É bom ter pai e mãe nessa terra, amém? Então o que eu falo para você, meu amado? Então nós temos que ser um, no mesmo amor, na mesma comunhão, na mesma adoração, no mesmo caminho, andar em santidade. Olha, o irmão está machucando o outro, você também fala, ei, para com isso, evita isso, não faz isso. O irmão está falando de um pastor, então quem se fala, não vou falar, meu irmão, para com isso, não fala mal do anjo da igreja. E todos entram em concordância. Não se deve, a Bíblia condena, deixa isso na mão de Deus, concordância. Então nós estamos virando um, no mesmo objetivo, pai e filho. Você descobriu o amor, a união, o pacto, um laço, a comunhão entre pai e filho. Amém? Aí até aí nós estamos. Agora vamos adiante. A Bíblia Sagrada, ela diz o quê? Que o pastor é o anjo da igreja. De novo, o pastor é o anjo da igreja. Então o que quer dizer? Que você tem que entrar em comunhão com o seu pastor. Aplaude o Rei Jesus. Ele vela pelas vossas almas, ele ora, ele busca, e é como um pai na terra que Deus deu para cuidar de você, para te ensinar a palavra de Deus, para te ensinar a andar na terra. Ele te fez ali para você, Deus colocou ele do seu lado para você ser um homem inteligente, para que quando você venha fraquejar, o seu pastor venha te ajudar com palavras que levantam a sua vida, a sua autoestima. Então o pastor, ele é o anjo da igreja. Abaixo de Deus, a maior autoridade terrena. O pastor é o anjo da igreja. O dirigente seria pastor, bispo, apóstolo. O dirigente, o presbítero também, ele é dirigente da igreja. E a Bíblia diz o que? Sejamos submissos aos dirigentes da igreja, porque eles são como o pai na fé. Levanta a mão e fala, eu tenho um pai na fé. Não, eu não escutei. Eu tenho um pai na fé. O bispo Roberto Souza. Aplaude o Rei Jesus. Obrigado. Amém. Então o bispo está aqui. Não é isso, Arthur? Está aqui para ajudar. Agora, fora o pai na fé, enviado por Deus, que é o seu pastor, você serve a quem? O Deus Todo-Poderoso. Dá glória a Deus. Esse é o maior pai, pai dos pais, senhor dos senhores. Esse é a autoridade total. Mas ele enviou homens na terra, chamados de pastores, para te ensinar o que? A caminhar, para te ensinar a abrir a
Bíblia Sagrada, para te ensinar as Escrituras Sagradas, para te ensinar a andar na presença de Deus. Só quem quer andar no caminho, levanta a mão e dá glória a Deus. Pai na fé, ensina o povo a caminhar. Um pastor é como um pai que pega um filho, prepara ele, ensina ele a caminhar, ensina ele a desviar do que não presta, sai da droga, sai da bebida, sai da confusão, sai da contenda, sai da macumba, sai do espiritismo, sai da prostituição, sai do carnaval, sai das loucuras desse mundo e vai servir o Deus Todo-Poderoso. Dá glória a Deus. Então você descobriu o que é ser um pai, um pastor. Você acaba de descobrir o que é um pastor. Um pastor, ele é um pai na fé que Deus te deu para ensinar. O que é um papel de um pastor, Arthur? Um pastor, ele pega, ele vai até a sua casa. Você ainda é um homem que bebe, que usa droga, você tem brinco na orelha, você está no mundo, está na prostituição, você não é um homem de Deus, você está no meio da mulherada, está no meio das baladas, das noitadas. Aí ele vai chegando perto de você devagarzinho, o papel do pastor, ele vai chegando, encostando, ele vai roçando, ele vai encostando. Ei, irmão, vamos trocar uma palavrinha aqui, vamos falar de Deus. Lembra, eu e o Pai somos, aplaude o Rei Jesus, a mesma fé. Nós temos que ser um, e Deus nos fez um. Todos nós sermos um na presença de Deus. Aí o pastor encosta. Vamos supor, você está lá na macumba, na bruxaria, você está na idolatria. Ele chega: irmão, eu quero conversar com o senhor. Eu vi que você é uma pessoa legal, eu quero te mostrar. Eu vi que você às vezes vai na sua religião, eu quero te mostrar uma religião certa. Aí ele vai chegando, vai conquistando. Ele fala: abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio 5:8. Está escrito: não farás para ti imagem de escultura. Aí você fala: poxa, eu fiquei tanto tempo adorando imagem, eu fiquei tanto tempo no pé desse negócio, e Deus condena. E o pastor fala: sim, condena. Aí você vai mais adiante, no livro de Apocalipse fala que os que prostituem, os que matam, os que roubam, não herdarão o reino de Deus. Aí você vai abrindo seus olhos. Olha, amiga, a bebida mata, a bebida estraga a sua vida, e é pecado contra Deus, porque a Bíblia fala o quê? Não vos embriaguei com vinho, mas embriaguei-vos com o Espírito Santo de Deus. Aplaude o Rei Jesus, Espírito Santo. Embriaguei-vos de Espírito Santo, de poder de Deus. Ultimamente nós estamos indo no monte, né? Dona Efigênia não pôde ir, mas o seu esposo estava lá porque ele estava viajando, e ali nós adoramos a Deus, nós aplaudimos a Deus ali com corinhos de fogo, com adoração, dobramos os joelhos em clamor e em adoração ao Deus vivo. E assim nós estamos unidos juntos, marchando. Então o pastor vai abrindo os olhos daquela pessoa, e quando aquela pessoa é justo, no livro de João está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade vai começando a libertar. O pastor, que é o anjo da igreja, começa a pregar para aquele homem do mundo, aquele homem que está lá fora, que não conhece a palavra, e a palavra começa a entrar dentro do coração dele, e ele começa agora: para de beber, para de fornicar, para de prostituir, para de matar, para de roubar, para de idolatrar. E ele fala: pastor, meu amado, eu quero ser crente. Aplaude o Rei Jesus, eu quero ser crente. Mais um. Eu e ele agora somos um. Falamos a mesma língua. Aplaude o Rei de verdade. Nós estamos falando agora a mesma língua, do mesmo Deus, no mesmo caminho, na mesma direção. Porque Deus amou tanto o planeta Terra, Deus amou tanto os homens, que enviou o teu único Filho amado, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mesmo amor que o Pai tem, o Filho também. Aleluia. O mesmo amor que o Pai tem, o Filho também tem. Provou. Jesus provou esse mesmo amor que o Pai, como? Morrendo na cruz, como um cordeiro mudo levado ao
abatedouro, chicoteado, esbofeteado, coroa de espinho na cabeça. E ele foi em silêncio. Provou para Pai, provou para o nosso Pai, o Todo-Poderoso, que Ele ama a mim, que Ele ama você, que Ele morreu por mim e morreu por você. Jesus provou esse amor e provou que é igual ao Pai. E nós temos que provar para o Pai que nós somos agora igual a Jesus Nazareno. Sedes minhas testemunhas, andando em amor, em mansidão, andando na fé, na longanimidade, na aparência, na virtude, na paz, no amor, na misericordiosa, para ser misericordiosos, na misericórdia, porque Deus quer que nós sejamos um. E o nosso professor se chama Jesus Nazareno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E estamos virando zoom, acompanhando os mesmos retos caminhos que Jesus Nazareno nos ensinou. E o que ele disse? Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a justiça. Aplaude o Rei Jesus, Deus poderoso. E ele provou tudo isso, e ele fez fez igual ao Pai, ainda que o Pai é maior, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o aluno nunca é maior do que o professor. Eu sou um bispo, eu tenho a minha pastora Edna Lopes Guimarães, presidente do ministério. Jesus é o maior de todos, abaixo de Deus. Aplaude a Deus, amém? Pela vida da minha pastora Edna Lopes Guimarães, maior do que todos é a pastora, abaixo de Deus, amém? Porque todos nós somos alunos da nossa pastora, do nosso pastor. Eu abaixo de Deus, eu estou entregue na mão de quem? O meu pai na fé, a minha mãe na fé, que se chama pastor e missionário. Aplaude o Rei Jesus, o anjo da igreja. Anjo da igreja, aquele que Deus deu para tomar conta de você, para o batismo. O pastor prega, explicou a palavra, ganhou aquela alma para Jesus Cristo. Aí logo após, depois ele vai querer o quê? Eu quero ser batizado. Levanta, Robson, vai ser batizado. Estou preparando. Aplaude o Rei pela vida desse homem. O bispo vai, encosta, prega a palavra, deu estudo, né? Pode sentar, Robson. Vai ensinando, vai doutrinando, e logo em seguida agora requer um batismo. Agora nós vamos chegando na palavra. Presta bem a atenção. Agora nós estamos chegando no fundamento dessa palavra hoje. Presta atenção, que você não vai esquecer essa palavra mais nunca. Essa palavra vai servir para o planeta Terra em lição, para que os homens venham andar em comunhão, para que os homens venham saber a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. Se você está aqui, você fica aqui. Se você já está alicerçado nessa igreja, você fica nessa igreja. E você que eu não conheço, se você já está numa igreja, você fica na sua igreja. Deus me incomoda em falar, em ensinar o povo. Está existindo um demônio, que o nome dele é Andarino. Um espírito de Andarino. Todo mundo, o espírito de Andarino, que está fazendo bagunça dentro do reino de Deus. Esse demônio vem encostando dentro das igrejas, usando as pessoas não estão percebendo. O pastor ganha aquela alma, leva para o batismo, o pastor prepara aquela pessoa. Sabemos que existe várias religiões e várias doutrinas, um ensinamento perfeito. Quando você cai no lugar errado, a sua cabeça vira uma bagunça. Concorda? Quem concorda, levanta a mão. Aí começa, eu aprendi de um jeito, e já estou aprendendo na outra igreja que eu fui visitar de outro jeito. Aí quando você chega, volta para a sua igreja,
você faz de uma outra forma, e o seu pastor vai falar, não é assim que eu ensinei, e o andarino acha errado, ruim, apela com o pastor, e sai vai para outra, andarino, um espírito de andarino, que vem poluindo o planeta Terra, as igrejas do Senhor. E Deus vem me incomodando para falar essa palavra. Presta atenção, você vai entrar em concordância comigo. Você muda de uma igreja por uma mudança de endereço, você muda de endereço por uma causa muito grave, de distância, você muda de endereço por um fato muito grave, mas quando o fato não é grave, e que Deus pode consertar, você permanece na sua igreja, com o seu, aplaude o Rei Jesus, com o seu pastor. Raciocina. Vamos repreender hoje, você que está ouvindo essa palavra, esse demônio, esse espírito de andarino, que faz confusão nas igrejas. A maioria das vezes o pastor está precisando de você na sua igreja, e você se encontra em outra igreja. Às vezes é um levita, um tocador, um baterista, o altar está parado, e você se encontra em outra espírito de andarino. Se Deus te colocou num lugar para ajudar um povo, fica lá até o dia que Jesus voltar. Tenha sabedoria. Porque se Deus enviou aquele pastor na sua casa para te dar o estudo evangélico, para te levar no batismo, para você virar um homem de Deus, então foi ele que Deus colocou nas suas vidas para tomar conta de você. Porque ele, quando falar, Deus vai fazer acontecer. Quando ele profetizar, Deus vai assinar embaixo, porque ele é o seu pastor. Hoje está acontecendo um problema sério nas igrejas. Seu divino, existe um Deus, um pastor que Deus colocou na sua vida para discipular, para te ensinar, para te doutrinar. Mas está existindo um pastor, preste atenção, um pastor, um batismo e vários pastores na sua vida. Cadê o primeiro pastor que te batizou? Cadê aquele que foi na sua casa, que chorou, que insistiu? Cadê aquele pastor que deu a vida por você, lutando contra os demônios que você tinha? Cadê aquele pastor que pegou como uma criancinha, ensinando você a folhear a Bíblia como um beabá, ensinando, Jesus é o caminho? Aplaude o Rei Jesus. Lembra? Você não conhecia a Bíblia, você não sabia como abrir a Bíblia, você não sabia nem orar, você não sabia nem dobrar o seu joelho para orar, você não sabia nem o que era jejuar, você não sabia nem que Jesus curava através da oração, você não andava com essa Bíblia amada que você está do seu lado. Levanta a mão com sua Bíblia e dá glória a Deus, porque o seu pastor te ensinou a carregar a sua espada sagrada. Aplaude o Rei Jesus agora e dá glória a Deus. Agradecer. O seu primeiro pastor, o seu primeiro amor, foi aquele que Deus colocou na sua vida, foi aquele que vela pela sua alma, foi aquele que Deus preparou para tomar conta de você, foi ele que pagou um preço caro por você. Se você vai dar honra a algum pastor nessa terra, dá honra ao pastor que pagou o preço por você. Aplaude o Rei, seja justo. Isso se chama justiça. Eu não falo você para mudar de lugar, você que está ouvindo essa palavra, mas eu falo para você para permanecer agora quieto e repreender esse espírito de andarino
que está destruindo as igrejas. Esse espírito de andarino, ele está tirando o seu divino, a autoridade dos pastores. O pastor fala uma vírgulazinha, ele já vira a cara para o lado, ele passa a primeira marcha e passa a segunda e já vai parar em outra igreja. Tem pessoas hoje que teve um batismo, batizado por um pastor, e já passou pela mão de mais de 50 pastores. E graças a Deus que ainda estão dentro da igreja. Pior se estivesse no mundo, mas melhor se você estiver do lado daquele que Deus te deu para velar a sua alma, para tomar conta de você, aquele que pagou o preço para você, por você, aquele que te ensinou a caminhar, aquele que te ensinou a mudar as vestes, aquele que te ensinou a adorar a Deus, aquele que te levou nos montes, aquele que colocou a mão na sua cabeça e repreendeu castas de demônios sobre a sua vida, aquele que lutou contra os demônios, as pombagiras, os diabos que você carregava antes de ser crente, de ser um fiel a Deus, aquele que te ensinou a ser dizimista para ser próspero na presença de Deus. Presta atenção. Esse espírito de andarino, ele está destruindo as prosperidades do povo. Quando existe um problema, nós temos que acreditar na justiça divina. Quem conserta pastor, levitas, missionário, irmão é Deus. Se você tomar a atitude de abandonar, de sair, se você tomar uma atitude de virar as costas, você está fazendo a justiça com as suas próprias mãos. Porque Deus falou o quê? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, mas 70 vezes. Você pode, vezes 7. Você pode mudar de endereço, mas você continua com o mesmo pecado, a falta de deliberar o perdão. Tem pessoas que conheceram um pastor, conheceram uma igreja e já rodaram mais de 500 igrejas. Tem pessoas que não entenderam. Se tem um culto na terça e na quinta e no domingo, para que serve a segunda? Para que serve a quarta? Para que serve o sábado? Para descansar. Para quando você vir para a igreja, adorar a Deus com coragem, sem cansaço. Porque muitas vezes, quando você vai em outra igreja, quando não é dia de culto na sua igreja, o que acontece? Você vai falhar no outro dia, porque você vai estar cansado, e o seu pastor vai ver a sua cadeira vazia, e vai chorar lágrimas de sangue, porque está vendo que tem uma ovelha que não se encontra satisfeita no meio do seu rebanho. Andarino, te falo com certeza, porque se tem culto na terça e não tem na segunda, a segunda é para você descansar, para vir adorar a Deus na terça. Se tem culto na terça, na quarta não tem, porque Deus falou o quê? Família é dom de Deus. Faça suas obrigações em casa, dá atenção à sua esposa, dá atenção aos teus filhos, dá atenção às suas casas. Se tem que lavar o seu carro, hoje é folga, não tem igreja, vou arrumar minha casa, vou fazer um banquete, vou fazer um jantar, vou preparar um prato, né, dona Virgínia, para o meu esposo, seu Inácio, não é isso? Vou preparar um frango para o meu marido, vou descansar minha cabeça, eu vou dormir mais cedo, porque amanhã eu vou para a minha igrejinha. Levanta a mão e dá glória a Deus. Pessoas não estão entendendo como que adora a Deus, e vem para a igreja todo moído, cansado, porque nos dias de folga eles não estão
descansando. O espírito andarino pega as pernas deles e não deixa eles quieto e marcha para um canto, vai para o outro e vai para o outro, e chega lá, tem um que está na carne purinha. Deus manda te dizer, o espírito da morte está te perseguindo, e você já vem com medo, meu Deus, espírito da morte. E vai na outra igreja, outro fala, olha, Deus manda dizer que você vai viver muito. Mas que confusão é essa? Eu fui numa igreja ontem e falaram que eu ia morrer, e a outra manhã falou que eu vou ficar rico e milionário. Isso é que acontece com pessoas que andam demais. Aplaude o Rei Jesus. Tribulação, falta de entendimento, falta de fé, falta de confiar na sua igreja, falta de confiar no seu batismo, falta de confiar no seu pastor. E Deus está vendo o que? Injustiça, porque os justos herdarão a terra. E se você é justo, honra o teu pastor, honra a tua mocidade, honra o teu primeiro amor, honra aquele que Deus colocou para te ajudar na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora dos problemas, das dificuldades, das advertências da vida. Deus colocou o seu pastor, dá honra para o seu pastor, porque o seu pastor é o anjo da igreja. E se você tem que amar alguém, ama a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, ama o seu pastor. Ama o seu pastor, porque ele, ainda que uma palavrinha dele, pela fé e pelo que Deus viu que ele fez por você, se ele colocar a mão na sua cabeça e falar, vai, a sua fé te salvou, e seja abençoada, e Deus vai cumprir a bênção, porque você deu honra para aquele que te ajudou. Deus não é injusto. Deus não vai tirar a honra do seu pastor, que te ajudou, que te ensinou a ser crente, para dar honra para outro pastor. Pessoas não estão sabendo adorar a Deus, e pela falta de conhecimento, elas estão rodando no deserto, estão como aquele povo que seguia Moisés, ia caindo um por um, e sendo comido de bicho, de urubu, e os urubu comia, morria um no meio do caminho, e eles rodavam, morria outro, caía outro, mas não alcançavam as bênçãos, porque eles, seu divino, não acreditavam no profeta de Deus chamado Moisés. Não mudou, porque o povo continua tratando os seus pastores como eles tratam Moisés no passado, duvidando do profeta, duvidando do poder de Deus na vida do homem de Deus. Só querem acreditar, vai chegar um tal fulano, usado em revelação, faz um arrastão nas igrejas. Não pedem bênção ao pastor, não pedem a bênção para poder visitar a igreja. Quando o pastor está contando com você, você já está em outra igreja, em outro ministério. Agora, se você fosse o pastor, fica de pé, igreja. Se você fosse o pastor que te ajudou, que pagou o preço por você, você estaria feliz? Se põe no lugar do seu pastor, se põe no lugar daquele que fez de tudo para você chegar onde você chegou. Se põe no lugar daquele que pagou preço pela sua alma, para quando ele estiver lá sozinho e vir a sua cadeira vazia e saber que você está em outra igreja, se o coração dele não está chorando, meu amigo, eu rasgo a minha Bíblia. Amor, fidelidade. A Bíblia diz que os justos alcançarão a igreja de Filadélfia. A Filadélfia significa igreja dos fiéis. Fiéis. Eu, o bispo, Deus me mandou para a minha igreja, Jesus é o caminho, a qual lá se encontra a pastora Edna Lopes Guimarães, e lá eu me encontro até hoje. Teve problema? Teve problema. Vi briga? Vi.
Vi dificuldade, vi dificuldade. Vi levante, vi levante. Vi pessoas tentando acusar minha pastora, eu vi pessoas tentando acusar minha pastora. Eu vi tribulação, eu vi tribulação. Eu vi pessoas me chamando para mudar de ministério, e não foi um, foi muitos. Mas eu não abandonei a minha pastora, e ela permanece de pé até hoje. Os que me chamaram continuam rodando no deserto, sem bênção, sem prosperidade, sem pastor, ovelhas sem apriscos, falta de conhecimento, falta de dignidade, está acontecendo com o planeta Terra. E esse demônio, o espírito andarino, está aproveitando tudo isso, amém? Está aproveitando. Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração, repreendendo o espírito de andarino. Altíssimo Deus e eterno Pai, meu Deus, quem tiver alcance dessa palavra, nós repreendemos agora o espírito andarino no planeta Terra, dentro do teu reino. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo esse espírito demoníaco. Aquieta esses pés dessa pessoa inquieta, que ela venha ficar onde ela está agora, até a sua volta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor resolve todos os problemas dentro da sua amada igreja, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, que o Senhor opera nessa igreja, opera fora da igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, porque nós já temos um Deus, já temos uma igreja, e nós já temos um pastor, em nome de Jesus Cristo, e nós amamos os nossos pastores, amém? Pode assentar. Essa palavra é uma palavra poderosa. Satanás e Morodé está tendo um infarto, porque essa palavra vai por muitas pessoas no eixo, pessoas que fazem as coisas sem perceber, e elas não alcançam as bênçãos de Deus por causa disso, por causa desse espírito andarino. Ele quer que você duvida de Deus, duvida do seu pastor, e quando você começa a rodar, você começa a duvidar que a sua igreja não tem poder, você começa a duvidar que o seu pastor não é poderoso igual ao outro pastor. Meu amigo, quem faz a sua vida, quem faz o seu destino, quem faz as bênçãos na sua vida, não é pastor, mas é Deus. E o seu pastor é o que Deus colocou na sua mão. Receba o seu pastor com carinho, receba, trata bem, ama o seu pastor, porque eu já percebi que as pessoas que são mais carinhosas comigo, com o bispo, são as pessoas que são mais honradas nessa terra, porque a Bíblia amada diz o que? Todos que te abençoar, abençoados serão, e todos que te amaldiçoar, amaldiçoados serão. Então quer dizer o quê? Se você saiu da sua igreja sem conversar com o seu pastor, sem pedir permissão do seu pastor, sem pedir a bênção do seu pastor, Deus está vendo que o coração do seu pastor está triste. Então você se encontra sobre maldição. Infelizmente, é uma verdade que ninguém quer ouvir, porque bênção é bênção e maldição é maldição. As pessoas estão perdendo medo de maldição. Por isso que pessoas mudam de igreja, mas não mudam de vida, mudam de endereço, mas não alcançam a prosperidade. Não adianta, meu amigo. Igreja é a primeira que Deus colocou em sua vida. Olha, as pessoas que não querem receber as provas, nas épocas das provas, elas costumam mudar de endereço. Está passando uma luta na igreja, ela vai para outra igreja. Ela, em vez de juntar com o pastor, estou aqui para guerrear com o Senhor, nós vamos vencer esse problema, nós vamos vencer essa tribulação, nós vamos vencer esse mal vai ter que cair por terra, nós vamos dobrar o joelho junto, mas eu estou junto com o Senhor até a volta de Jesus Cristo. Isso é fidelidade, isso é amor, não é, dona Efigênia? Ao seu pastor. Isso é fidelidade a Deus. Deus está vendo a sua fidelidade, Deus está vendo tudo. Raciocina. Existem uns animais que se chamam aves migratórias. Aves migratórias, elas mudam de lugar. Elas são como pessoas que gostam de mudar de endereço.
Mudar de igreja, eu fiquei um tempo nessa, gostei, eu fui na outra, me senti muito bem, e já chega descendo porrete no outro pastor que estava, porque quem muda de igreja, a primeira coisa que ele chega no pastor atual, ele fala, o pastor isso, a pastora isso, a igreja isso, a igreja aquilo, aí depois ele faz a mesma coisa com aquele que ele chegou naquele lugar, muda e desce porrete no outro. Sempre a culpa é do pastor, sempre a culpa é da igreja, sempre a culpa é de alguém. Já ouviu dizer aquela música? Terra seca sou eu. Às vezes você é a terra seca e está culpando o pastor. Às vezes nós somos a terra seca. Quando nós não queremos obedecer a Deus, nós nos tornamos o que? Uma terra seca, uma terra estéril, uma terra que não dá fruto. Como aquela árvore que Jesus está querendo investir nela, mas ela não quer dar fruto, aquela árvore que não quer ser frutífera, aquela árvore que não quer transbordar. Receba essa palavra de coração, receba essa palavra de ensinamento. Quando alguém te convidar para ir na igreja do outro, vamos na minha igreja, eu já tenho igreja, não leva mal, um dia eu posso até ir lá, eu vou conversar primeiro com o meu pastor. Hoje pessoas primeiro marcam já lá, e depois que marcam, que avisam o pastor, eu vou em outra igreja, mas já está combinado até de pregar. Primeiro pede o pastor, para ver se o pastor vai permitir, porque pode ser que o seu pastor esteja precisando de você naquele dia. Você tem que aprender a dar prioridade na sua igreja, porque essa é a sua igreja, esse é o lugar que Deus colocou para você, esse é o lugar que Deus colocou um pastor orando por você, meu amado. Prioridade, primeiro plano, aquele que zela por você. Prioridade primeiro, a igreja que Deus te deu. Amar primeiro a sua igreja, onde você vai sempre, aonde você pede socorro, aonde na hora das dificuldades o seu pastor está te ajudando, ainda que ele não pôde ajudar uma vez ou duas vezes, mas e as outras vezes que ele te ajudou. Sejamos justos, não por causa de pequenos problemas virar as costas para o endereço que você está, para a sua igreja. Raciocina bem uma coisa, as aves migratórias, para a gente fechar. A lagoa está linda, a lagoa está transbordando, a lagoa está verde em volta, existe gafanhotos fazendo barulho, existe passarinhos cantando na lagoa, não é isso? Existe garças em volta da lagoa, existe tucano na lagoa, existe passarinhos ali procurando piaba, inseto, existe pombas verdadeiras que vêm posar naquela lagoa para usufruir a água, para beber aquela água, e aquela lagoa está transbordando de água. Ela se encontra agora linda, ela se encontra agora maravilhosa aos olhos de todos os animais da terra que querem refúgio. Eles estão voando no céu, e quando eles veem aquela poça enorme chamada lagoa, as aves posam e fazem a festa, elas alegram-se, elas estão ali cantando, elas estão se alegrando na beira da água. Quer dizer o quê? Tempos bons, não é isso? Aplaude o Jesus, tempos bons, prosperidade. Então, quando a lagoa se encontra verdejante e cheia de água, é o tempo da prosperidade. Todos querem usufruir daquela lagoa, todos querem usufruir das bênçãos daquela lagoa, dos peixes, dos insetos. Ali está ali o caçote ali, e ali está ali a cobra querendo comer o caçote, ali está ali o mosquito, o sapo querendo comer o mosquito, o bicho querendo comer o sapo, um comendo o outro, mas está cheio de bênção. Todo mundo sai de barriga cheia. Raciocina bem, a lagoa está linda, todos estão em volta daquela lagoa, todos estão com alegria naquela lagoa. É tempo de prosperidade, é tempo de abundância, é tempo de fartura, é tempo de águas verdejantes, é tempo de chuva. Está chovendo e os pássaros se encontram cantando, a lagoa está maravilhosa e todos querem usufruir daquela lagoa. Só tem um problema: começa a parar de chover. Aí o negócio vai ficar estreito agora, Rogério.
Começa a parar de chover, Miriam. Robson, o negócio vai ficar estreito. Começa a parar de chover. E o sol começa agora a esquentar. E a lagoa começa a secar. Aplaude o rei, Deus poderoso e forte. Escuta bem. A lagoa começa a secar. Aí já começa a faltar água. Aí já começa a diminuir os insetos. Aí já começa a diminuir um bocado de coisa. Os cantos dos pássaros começam a diminuir. Então a gente está vendo que enquanto a lagoa está fértil, enquanto é tempo de abundância, o povo se encontra na presença de Deus. E Deus manda dizer, amada igreja, amado ouvinte dessa palavra: amai a Deus na tristeza e na alegria. Quem ama a Deus na tristeza, dá a glória a Deus. Amai a Deus na tristeza e na alegria. Pessoas só querem Deus na época da abundância. Pessoas só querem Deus na época da fartura. Mas quando Deus manda a prova na terra, no planeta Terra, eles começam a afastar, correr de um lado para o outro, mudar de endereço. E Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que nós passamos as provas, até que Ele retira as provas. Porque Deus fez as luzes e criou as trevas. Deus faz a prosperidade e Deus faz a sequidão. Mas depois da sequidão vem a fartura. Aplaude o Rei Jesus. Passar a prova. Quando Jesus estava no deserto, Ele podia ter ficado 20 dias. Mas a Bíblia fala que Ele passou 40 dias e 40 noites. Porque Jesus podia ter falado o quê? Eu vou caçar uma água para beber, eu vou caçar um pão para comer, eu vou caçar um frango para comer. Mas Jesus não desistiu da sua prova, até que veio os anjos e o serviram. Aplaude o Rei Jesus. Passar a prova, aguentar a prova, passar as épocas difíceis na igreja, junto com o seu pastor, passar as épocas de luta, de joelho com o seu pastor. Porque Deus está vendo fidelidade em você quando você faz isso. E quando você faz isso, Deus te honra. Viu que você é homem valoroso, reconhecedor, pessoa que dá valor àquele que te ajudou, e que você agora é um justo. Aplaude o Rei, Deus poderoso. Justo. Porque aqueles que permaneceram com Moisés perante a prova do deserto, entraram na terra que mana leite e mel. Mas os que não acreditaram, que correram, morreram comido de bicho no meio do deserto, viraram comidos de abutre. Foi a verdade. Porque eles duvidaram de Deus. Quando a pessoa muda de endereço, que o espírito andarino fica tribulando a cabeça, você tem que falar: demônio dos infernos, sai da minha cabeça, sai do meu ouvido. Eu já tenho pastor, eu já tenho igreja, e no dia que não tem culto na minha igreja, é para me dar atenção o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, o meu esposo. É dia de descanso, porque Deus fez o mundo em 7 dias, no último Ele descansou. É o que nós precisamos, às vezes, ficar andando, parar um dia para descansar. O dia que você não tem nada com seu pastor, descansa na sua casa. Você fala: você não vai para a igreja? Não, eu já tenho igreja. Você vai ficar em casa? Eu vou, porque amanhã eu tenho um culto na minha igreja. Eu já tenho um pastor, já tenho igreja, já tenho Deus, e sou alicerçado. E na minha igreja cheia do poder de Deus, lá tem a palavra de Deus. Repreender esse demônio. Os animais que se chamam aves migratórias, essas aves vêm voando e se alegram-se quando a lagoa está linda. Mas quando a lagoa começa a secar, elas batem a asa e elas vão para outra região. Elas fogem da sequidão. Elas só querem encontrar terras férteis, lagoas cheias
cheia, elas não querem consertar o defeito da sua igreja. Vamos supor, um irmão chega, minha igreja é feia, a outra é mais bonita, a outra igreja tem um chão maravilhoso. Você viu a igrejinha lá? Não tem piso, a tinta está feia, a cadeira está feia. Deus te colocou nessa igreja, não foi para mudar de igreja. Ajuda o pastor a pintar a igreja, ajuda o pastor a colocar o piso na igreja, ajuda o pastor a comprar e cadeira para sua igreja. Deus não te colocou para sair, para correr do problema. Deus te colocou para agarrar o problema e solucionar. Dá glória a Deus e aplaude o Rei Jesus. Homens e mulheres, esses são chamados varões, estas são chamadas varoas, pessoas que estão para guerrear, para fazer o reino crescer e não diminuir, porque eles abandonam a igreja e ainda saem blasfemando o nome do Senhor, a igreja e o pastor, e não ajudam, fogem da raia, são como essas aves migratórias, porque quando a lagoa está bonita, elas estão enchendo a barriga, elas estão querendo bênção, estão querendo usufruir das coisas divinas, elas estão ali em cima, mas na hora que vem um vento, uma tribulação na igreja, um problema, elas correm da igreja, elas procuram outra igreja, são como essas aves migratórias. Quando a lagoa está secando, elas fogem para outra lagoa, elas não ficam ali esperando, orando a Deus, pedindo a Deus para que manda chuva para encher a lagoa. Elas não ficam ali clamando a Deus. Quando vem o problema, não é para você mudar de endereço, mas Deus te deu uma sabedoria. O que? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus. É a verdade. Na época da prova, joelho no chão, jejum em oração. Parou a chuva, Deus manda a chuva. Secou a lagoa, Deus enche a lagoa de novo. Sabe por quê? Porque essas aves fogem de endereço, mudam de lagoa, elas procuram lugares mais bonitos, mas não saem da prova, estão sempre tribulados, sempre com problema, porque eles, em vez de ajudar aquele que te ajudou a você estar onde está hoje, que é o seu pastor, elas correm para outro lugar, e Deus não tem eles por justos, mas sim injustos, e os injustos não herdarão as bênçãos de Deus. Pela injustiça eles não herdarão a terra. A injustiça, porque se o seu pastor está chorando, se o seu pastor está sozinho, se o seu pastor te batizou, por que você está dando honra para outro pastor? Por que você está congregando com outro pastor? Por que você não fica onde Deus te colocou? Porque são como aves andarinas, aves migratórias, aves que não são pessoas sinceras, aves que não são sinceras, não são fiéis a Deus. Porque eu vou te falar, amigo, se você é fiel a Deus, se a lagoa secou na sua igreja, se está passando uma luta, uma prova, se a lagoa está seca, confia, espera em Deus, ora a Deus, dobra o joelho com o seu pastor, dobra o joelho com a sua missionária, porque Deus vai fazer a sua lagoa ficar fértil. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Confia, porque essas aves fogem, mas elas não vivem felizes, não vivem bem e não têm endereço. E se você perguntar onde elas moram, elas não têm endereço de lagoa, porque elas vivem caçando lagoa para frente. São aves migratórias. Assim como hoje muitos se fazem missionário, eles mesmos se fazem missionários para poder viver sem pastor, sem igreja e fora da doutrina de Deus. Esse conhecimento eu dou como conhecimento de um bispo, porque um missionário é levantado por um pastor. Olha a autoridade de um pastor. Um missionário é levantado por um pastor. E um missionário, seu divino, ele vai numa missão
enviado pelo seu pastor. Aplaude o Rei Jesus. Tem que ser enviado pelo pastor. Ah, mas eu não sirvo o homem, eu sirvo a Deus, eu sou missionário. É missionário, mas tem que ter uma lagoa. Você tem que ter o dono da lagoa, que é o pastor, o anjo da igreja. Se chegar um missionário, eu vim fazer a obra, a primeira coisa que, aqui com você é bispo, a primeira coisa que eu perguntar, missionário, quem é o seu pastor? Ele que te enviou? Me dá o telefone dele, eu quero ligar para ele para saber quem foi que te mandou para cá. Às vezes chega até um bandido disfarçado de missionário. Quando você vai dormir, ele leva a sua igreja, leva som, como eu já ouvi dizer muitas vezes. Porque se existe missionário, por trás do missionário tem que existir o que é maior do que o missionário, que é o anjo da igreja, que é chamado pastor, que envia missionários. Não existe missionário sem igreja, sem pastor. Todo missionário, ele tem que pedir a bênção do seu pastor e ser enviado pelo seu pastor. Um exemplo: está passando uma luta, uma igreja ali, um problema. Começou a construir uma igreja. Aí o pastor sabe que está construindo uma igreja, está precisando de ajuda, está precisando de obreiro. Ele chega no missionário da sua igreja, que é da igreja dele, e fala: irmão, eu preciso da sua ajuda, você é missionário, eu te ungi a missionário, e eu te peço que você vai até aquela igreja, ajuda o pastor daquela igreja, fica lá, ajuda ele, quando concluir a obra, que eu ir lá e ver que está tudo bonzinho de novo, aí nós vamos pedir a bênção, o pastor, e você volta para a sua igreja. Aplaude o Rei Jesus. Missionário é assim. Aprendam a saber o que é missionário. Missionário não é dono do seu próprio nariz, porque a última graduação não é missionário, é apóstolos, bispos e pastores, amém? Presbíteros, mas missionário está bem abaixo de presbítero e está submisso a um pastor, amém? Ele tem que ser enviado por um pastor. Por isso que vocês estão vendo muitas pessoas hoje, fica um mês numa igreja, vai para outra, arruma um problema, vai para outra igreja, eles se tornam missionários. Para quê? Para não obedecer pastor nenhum. Fiquei com raiva, não gostei daquele pastor, vou para outra igreja, cheio de problema para trás, cheio de pecado, cheio de falta de deliberar perdão lá para trás, e sobe em cima do seu altar e contamina o seu altar da sua igreja. Tenha sabedoria, porque esses rebeldes são essas aves que não querem aterrissar e esperar a chuva chegar. Elas vivem perambulando, e esse demônio andarino está atormentando essas pessoas que não têm pastor e que não têm igreja, que não estão alicerçadas até hoje, amém? Aleluia. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, essa palavra de conhecimento, de sabedoria. Eu não quero ofender você que é missionário, eu não quero ofender você que vive perambulando como andarino, mas eu quero te ensinar a adorar a Deus e a sã doutrina de Jesus Cristo, amém? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vai, mas vai com autorização e a bênção do seu pastor, porque ele é o anjo da igreja. Altíssimo Deus, Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, eu repreendo todo espírito de andarino. Meu Deus, amarra essas pernas dessa pessoa nessa igreja que ele congrega agora, para que ele não saia mais. Meu Deus, não deixa Satanás tribular a cabeça, a mente, o ouvido dessa pessoa. Amarra os pés dele, porque ele já tem pastor, já tem igreja, em nome de Jesus, para que ele não seja agora como aves migratórias que não param em lagoa, vivem perambulando de um lado para o outro e nunca descobriram que o Deus é o que manda a chuva, que manda o sol, manda a seca, que o Deus é o Todo-Poderoso. Deus abençoa essas vidas dessa pessoa, para que elas venham receber bênção, prosperidade, e que venham ser humildes aos seus pastores, venham ser humildes às suas igrejas, que eles venham aprender, meu Pai, a ser humildes na tua presença, porque nós só temos um Deus e um só Senhor,
E todos nós temos que ser um, como foi dito. Como o Pai e o Filho é um, todos juntos, com o mesmo conhecimento, com a mesma doutrina, com a mesma sabedoria. Idem em paz, Senhor vos acompanhe. Dá paz sobre teu irmão, amém? Glórias a Deus. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.